Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade Espírita Ramatiz. Eu convido a todos para que a gente possa iniciar, essa palestra. Eu gosto sempre de lembrar, às vezes fica um pouco repetitivo, mas é porque pode ter pessoas pela primeira vez aqui, que esse não é apenas um momento de palestra, mas é um momento onde a gente tem a oportunidade de fazer um tratamento. E é um tratamento que vai depender também da nossa disponibilidade, da nossa entrega, do quanto nós estamos receptivos. Então, eu convido a todos para que possam ficar aqui presentes, deixando toda a preocupação de lado, todos os afazeres, se fechou a janela, se abriu a janela, como é que estava o trânsito, os negócios que ficaram, deixou tudo lá para trás. Nós estamos num ambiente que ele é um ambiente preparado, energeticamente, espiritualmente. A gente às vezes vê, quem tem uma mediunidade um pouco mais exacerbada vê, mas nós temos muitos trabalhadores aqui que vão nos auxiliar a fazer desligamentos de alguns irmãozinhos que a gente traz, inclusive voluntariamente, de algumas energias que são desnecessárias, mas nós é que vamos dar o tom dessa ser, o tanto que vai ser desnecessário, o nosso apego a ela. Então, vamos soltar, né? Vamos deixar as nossas formas, pensamentos, que são aqueles pensamentos repetitivos que a gente tem, que às vezes a gente fica martelando, né? Às vezes a gente nem vê, mas fica lá repetindo aquele pensamento e aquilo gera uma energia. Então, é o momento da gente se abrir para que esses irmãos possam fazer uma limpeza profunda. Essa limpeza não ocorre somente na hora do passe, é um processo. Então, eu vou convidar a todos para sentir o corpo, para sentir os pés, sentir todas as costas na cadeira, fechar os olhos, fazer uma respiração profunda para a gente acalmando os pensamentos, entrando em contato com a energia do ambiente. Vamos rogar aos mentores de luz, a nosso Mestre Jesus, estamos reunidos aqui em Teu nome. Rogamos que essa noite de hoje possa ser abençoada, que a Tua energia possa envolver a cada um de nós, que possamos obter tudo aquilo que o nosso coração procura, que a gente possa trazer a Tua paz, o Teu amor lá dentro do nosso coração. E que possamos ser tocados com as Suas inspirações, nos auxiliando na nossa encarnação, no nosso momento, no nosso projeto reencarnatório. Abençoa a noite de hoje para que seja muito tranquila e que tudo transcorra muito bem. Que assim seja. Bom, fica ruim assim? Deixa eu só parar a música para não ficar competindo. A nossa reflexão da noite de hoje, ela é uma continuidade, nós estamos estudando, praticamente, o livro Pão Nosso, que é esse livro, ele tem várias capas, mas uma delas é essa aqui. É o capítulo 97. Esse livro, também gosto de lembrar, que às vezes as pessoas perguntam, ele é um livro excelente para a gente fazer de culto no lar. São vários capítulos, são sortidos. Para a gente também ler antes de dormir, Às vezes a gente sai assistindo noticiário ou correria do dia a dia, a gente está naquela energia conturbada. Então, quando a gente para, faz uma oração ou respira, a gente pega um livro para ler, um livro de mensagens edificantes, a gente tem condição de cortar esse fluxo e começar a se preparar para dormir. E isso é muito importante. Durante a noite, durante o sono, são feitos muitos tratamentos. Nós nos desligamos, às vezes, do corpo quando a gente consegue, E se a gente tiver um bom direcionamento, se a gente tiver numa energia, dependendo da energia que está comandando nós,
aquele dia, nós podemos ir para lugares onde o tratamento é maravilhoso. Dependendo, a gente às vezes acorda até mais cansado, né? Parece que a gente não descansou, não dormiu. Possivelmente porque a gente ficou conectado a uma energia que a gente ficou reforçando ela durante o dia. Por isso que eu gosto muito de lembrar que é bom a gente ter algum livro edificante. Esse é um deles, para que a gente possa, antes de dormir, fazer o preparo. Assim como a gente toma banho, né, escova os dentes, faz uma limpeza, é uma forma da gente também se purificar, limpar, para que a gente possa ter uma noite de sono e nos conectarmos, inclusive, com os nossos mentores, receber inspirações, receber tratamento, tá? Então, fica essa também, essa dica, para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo aqui. E esse capítulo, ele vai falar sobre conserva o modelo. Emmanuel, quando escreveu esse capítulo, nós vamos ver ele bem devagar, ele pegou um trecho do que Paulo fala, de uma carta que ele manda para Timóteo, e ele fala o seguinte: conserva o modelo das sãs palavras. Quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele fala, dentre várias coisas, esse é o principal. Ele fala o seguinte: você que teve os ensinamentos do Cristo, você que teve contato com esses ensinamentos do Cristo, conserva o modelo dessas palavras. Porque essas palavras, elas são, além de edificantes, elas vão ajudar a você a melhorar, a crescer. Espiritualmente, energeticamente, emocionalmente, tá? Então ele começa aqui. Aí, Emmanuel vem, a partir dessas palavras, e fala. Só um minutinho. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Então, vamos destrinchar. Ele fala para a gente distribuir tudo aquilo que a providência nos deu, os recursos que nós identificamos, distribui isso. Não segura, não retém. Mas não se esqueça que a palavra confortadora ao aflito representa esse serviço direto do coração. Eu coloquei essa foto aqui, não foi à toa. Essa foto, ela representa um diamante bruto, né? E um diamante lapidado. Nós somos isso aqui, aos olhos do nosso Pai. Nós contemos, nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. Nós temos todos os recursos que nós precisamos. Só que nós não sabemos disso muitas vezes. É preciso retirar o excesso. Veja, um diamante lapidado. O brilho que ele tem. É mais fácil de reconhecê-lo, porque ele já foi lapidado. Nós estamos ali, naquela fase de transformação, fase de lapidação. E essa lapidação, ela acontece, sobretudo, nas nossas relações aqui. Às vezes a gente se questiona, mas por que eu tenho que ficar aqui num mundo tão heterogêneo, com tanta coisa, com tanta, às vezes até difícil, né? Tantos momentos desafiantes que a gente passa aqui. Por que não é mais fácil já ficar lá no plano espiritual? Tão mais fácil. Eu trabalharia lá facinho. O que eu preciso fazer? Eu fico lá. Mas é aqui, com tanta diversidade de coisas, exercendo o nosso livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas diárias, a todo momento nós fazemos escolhas, é que nós vamos lapidando a nós mesmos. É que nós vamos nos transformando, nós vamos tirando todo o excesso, tudo aquilo que a gente não precisa mais, à medida do que a gente vai caminhando e à medida do que a gente vai desejando isso. Porque se existe algo que Deus, Cristo, né, e deixou o exemplo para nós, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Pode passar o olho, lembrar as passagens em que ele auxiliava as pessoas, ele não arrancava ninguém do lugar dele.
levanta-te e anda, para aquele que estava na cadeira. Ele convida a fazer um movimento. Ele não arranca você, como se você não pudesse. Não, vem cá que eu vou te curar, vem cá, vou te mostrar. Não. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, e ele fortalece. Eu vejo a força em você. Você tem essa força, você já tem essa capacidade. Você está cego, mas você já tem essa capacidade. Pode enxergar. Você está curado. E a energia dele, né, gente? O magnetismo de Cristo devia ser uma coisa assim, né? A gente tem altos relatos lá na Bíblia. Então, ele respeitava muito. Ele não ia lá com um martelo e batia. Não. Ele respeitava. E por isso que os espíritos falam, e por isso que a Bíblia está aí, o Evangelho, deixando os ensinamentos. Para quê? Para que a gente possa utilizá-lo a nosso favor e burilar o nosso espírito, à medida do que nós nos predispomos a isso. É lógico que a vida dá uma auxiliadazinha, né? Na medida que a gente fica lá parado, às vezes, querendo ficar encostadinho num barranco, a vida vai lá e dá um empurrãozinho, muitas vezes. Vamos caminhar. Porque vida é movimento. Vida não é ficar parado. Mesmo a água parada, ela tem um monte de coisa da dengue, tem um monte de bichinho ali acontecendo. Não existe. O universo é energia. Energia é movimento. Então a vida nos convida muitas vezes, quando a gente às vezes está ali dando uma birrazinha, porque a gente não gosta do que está acontecendo, a gente não está aceitando a realidade que está diante de nós. Às vezes a gente fica ali brigando. Então a vida vem pelo amor, no sentido de olha, abra os olhos e enxergue, ou vem pela dor, ela provoca uma dor na gente. E a dor, apesar dela ser tão difícil de lidar, ela tem o seu lado bom, ela nos movimenta, ela tira a gente do lugar. O problema é quando às vezes a gente quer, ao invés de pôr uma direção de crescimento, a gente quer encolher, é encroar mais, é esconder. Aí dói mais. A vida vai tendo os processos dela. Mas voltando aqui, é no relacionamento, é na comunidade, é no contato com o outro que a gente vai se burilando. A gente vai enxergando no outro. São nas relações, são nas divergências, são nas diferenças. A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. Às vezes a duras penas, porque esse contato, esse atrito às vezes dói. E dói muito. Mas dependendo da forma como a gente conduza isso, da forma como a gente olhe para isso, isso pode aumentar a dor, a sensação disso, dificuldade ou não. Mas aqui, o que Emmanuel trouxe para a gente pega tudo aquilo que Deus te colocou como recurso, às vezes eu brinco, né? Às vezes o que para a gente é capim, para o outro é ouro. Às vezes a gente tem um talento, a gente tem uma facilidade que a gente nem dá bola, nem enxerga na verdade. E o outro fala, nossa, que bacana, olha aquela pessoa, ela tem uma habilidade, ela tem uma flexibilidade, ela é mais amorosa. E aquilo para mim é um desafio ainda. Aquilo para mim é difícil. Para o outro que já conquistou essa habilidade, enfim, essa característica, ele nem sequer constata. Mas isso é um recurso que eu posso aprender com o outro. E é nessas horas que a gente aprende, se a gente se predispor a isso. A gente tem um pouco um olhar, às vezes, de olhar muito para a dificuldade, para a dor, para a dureza. Essa pedra é dura. Para você burilar um diamante, você precisa de um outro material muito duro. E isso incomoda, isso dói, machuca. Mas se a gente olhar em direção àquilo que a gente quer, ao invés daquilo que a gente não quer, pode facilitar. Eu quero desenvolver a amorosidade. Possivelmente eu estarei num cenário não tão amoroso.
Mas vai de pouquinho, vai desenvolvendo. E aqui, voltando ao que Emmanuel fala, para a gente distribuir os nossos recursos, ele fala para a gente olhar a palavra confortadora ao aflito. Representa o serviço direto de teu coração à sementeira do bem, porque é algo que vem lá de dentro, é uma conquista já do seu espírito. Vamos seguir para ficar mais claro. Ele continua. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Então aqui ele fala o seguinte, é lógico que quando a gente faz alguma doação, a gente ajuda o centro, a gente contribui para alguma coisa, é lógico que isso é bem-vindo, né? Os bens materiais, o pão que alivia a fome, o remédio que auxilia, é óbvio que isso é também algo muito positivo para nós. Mas é algo que é mais fácil, entre aspas, da gente fazer. É algo que ele não trabalha diretamente lá dentro. Porque nós viemos aqui para sermos burilados. E quando a gente, não é que eu estou diminuindo, não é isso, mas quando eu me envolvo, quando eu paro para olhar o outro, quando eu enxergo o outro, quando eu estou diante dele, daquele aflito, e me predisponho a trazer uma palavra, a ouvi-lo, uma das coisas mais difíceis que tem, né? A gente ouvir realmente o outro, eu estou não apenas auxiliando a ele, mas sobretudo a mim. Como assim, Denise? Gente, ouvir a outra pessoa é uma das coisas mais desafiantes que existe. Porque a gente tem uma mente tão tagarela, e às vezes o outro ele só quer ser ouvido. Ele não quer que ninguém resolva o problema dele, ele precisa falar. E às vezes a gente não consegue, a gente quer resolver. Não, mas então você vai fazer assim, assim, assado? Não, mas você está sendo bobo. Você quer conduzir a vida da pessoa. E às vezes tudo que a pessoa precisa é pôr para fora. É ela mesma se ouvir. É ela ter a oportunidade de alguém olhar e falar assim, você é importante. Eu estou te vendo. Eu enxergo você. Quando a gente consegue efetivamente ouvir o outro, sem a gente querer resolver, sem a gente querer pular na frente, sem a gente querer salvar, sem a gente querer dar conselhos, a gente passa, né? Mas isso é assim, ó, de corpo e alma. É super difícil. A gente passa, é uma das maiores mensagens de respeito e de eu enxergo você. Eu vejo a sua força. Porque muitas vezes a pessoa, tudo que ela precisa é ter esse espaço para ela se reconectar com a força dela. Quem nunca já, assim, aconteceu de, por exemplo, às vezes você fala em voz alta e você fala, nossa, era isso. E tudo que você precisa às vezes é isso, é de alguém que se importa, é sentir que você é importante, é sentir que naquele momento em que você está com dificuldade, que você está né, a gente tem as ondas altas e baixas da vida, você está lá na baixa, existe alguém que se importa com você. Independente de quem você for, tá ali, te respeitando. Isso é algo, um sorriso, uma palavra de conforto, sem querer mudar a vida da pessoa, né? Assim, aprendendo com o exemplo de Cristo. Tanto é que ele falava em parábolas, né? Ele não falava, você precisa fazer isso assim assado, porque você está fazendo assim assim assado, porque você é assim assim assim. Cristo não falava isso. Cristo não julgava. Quando a gente respeita, a gente dá espaço para o outro ser o outro, isso traz um conforto para ele e também para nós, porque a gente vai aprendendo a respeitar. Vocês já pensaram que dentro da doutrina espírita, dentro daquilo que a gente aprende, aqui é um exercício, inclusive, que a gente pode ter, aí a gente pode escolher o que a gente quer exercitar mais.
Se a gente quer exercitar o nosso lado obsessor ou se a gente quer exercitar o nosso lado mentor. Não é brincadeira, né, gente? Eu brinco que meu mentor, eu oro por ele, porque haja paciência, né? É muita paciência, porque a gente insiste às vezes nas coisas, faz e faz e faz, e ele tem que ter uma paciência de Jó, porque bater não pode, brigar eles não brigam, pelo menos eles ficam caladinhos, né? Enfim, eu não escuto. E ele não pode te tirar lá, ele tem que esperar, ele tem que ter uma paciência. Fala, meu Deus do céu, sai do buraco, já te tirei desse buraco, de novo. Mas não é possível, mas eles esperam. E eles esperam a gente pedir ajuda, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Já obsessor, não. Obsessor, ele vai lá e não, vem cá, fala um monte de coisas pra gente, infringe o nosso livre-arbítrio, quer nos conduzir. Esse é o lado do obsessor. Ele acha, ele pega a vontade dele e coloca em cima do outro. Será que a gente faz isso aqui de vez em quando? Será que porque a gente às vezes não, a gente perde, a gente morre, perde o corpo, a gente sublima, a gente esquece disso tudo e vira mentor? E a gente passa a respeitar o livre-arbítrio das pessoas? A gente para de querer conduzir a vida das pessoas? A gente começa a ter mais paciência com o processo do outro? Meu filho, tá claro isso, tá óbvio, onde você não entendeu? Você já bateu a cabeça 75 vezes. Você quer bater mais quantas vezes? Pelo amor de Deus. A gente treina aqui, mas é preciso que a gente tenha essa consciência e que a gente vai respeitando, porque é muito fácil a gente querer conduzir a vida do outro. É mais fácil do que a nossa. É mais fácil a gente chegar ao pé do outro, as dificuldades do outro, o que não tá bom na vida do outro, do que às vezes a gente entrar em contato com a nossa, recolher, dar um passo para trás e falar, eu preciso dar uma melhoradinha aqui. Eu preciso dar um passo para trás e respirar e respeitar. Então, vamos de repente colocar isso. Nós queremos exercitar qual lado nosso? Nós queremos exercitar o nosso lado de chegarmos a ser mentores de luz, aonde há o respeito, aonde a gente entende o processo do outro, a gente dá tempo para o outro, a gente não critica o outro, a gente não condena porque a gente já esteve ali e muitas vezes nós estamos também desenvolvendo aquela habilidade. Ou a gente quer conduzir como se fosse um xerife, né? Põe uma estrelinha e fala, eu vou falar aqui o que está correto. Então, vamos trazer um pouquinho, né, dessas sãs palavras, do modelo do Cristo para o nosso dia a dia. E nas nossas relações, o quanto a gente puder trazer também o nós ali, a nossa presença. O quanto a gente puder crescer junto com o outro. O quanto a gente puder estar junto com o outro para a gente melhorar. Não querendo ajudar. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, deixa eu seguir e eu falo a respeito disso. Emmanuel continua. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes pelo menos uma vez por outra de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. Os processos de doença, nós espíritas, acreditamos que nós somos seres eternos, nosso espírito é eterno. E nós temos vários corpos energéticos, como se fosse uma cebola, cheia de camadas. O corpo físico é o último, ele é o mais denso. Então, quando a energia, a gente vai juntando energias negativas, de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos reiterados no curso de nossas vidas, essas energias, elas têm peso ou não. Se a gente treinar bastante, exercitar bastante o orgulho, a raiva, a ignorância e etc., nós temos um pouquinho da energia mais densa conosco. À medida do que nós vamos direcionando essa energia de uma forma mais leve, nós também vamos ficar mais leves.
E o processo de adoecimento, ele começa no nosso campo energético. Comecem a prestar atenção. Às vezes é porque fica distante, às vezes a gente não consegue conectar. Mas às vezes acontece uma notícia, algo que me desagrada muito, muito complicado. Uma notícia que eu recebi, alguma coisa. Quanto tempo seu corpo vai sentir? Isso impacta no nosso corpo. Passa mal, tem alguma coisa, uma dor de cabeça, uma crise de enxaqueca, um resfriado, alguma coisa assim. Nós não somos desconectados, nós somos seres únicos. Nós somos um sistema espiritual, mental, emocional, tudo junto, um reflete no outro. Então, o processo de adoecimento, ele começa no nosso espírito, na nossa energia. E muitas vezes, quando ele verte aquela energia negativa, ela já não precisa mais estar conosco, Ramatiz fala verter para a carne. É quando a gente já não precisa carregar aquilo. E às vezes a gente olha para a doença como uma forma de punição. Estou sendo punido, estou sendo castigado, devo ter jogado umas pedrinhas lá na cruz de Cristo, devo ter matado não sei quantos. Possivelmente, e daí? Se o esquecimento veio para nós, vamos contar com ele positivamente. Para que ficar querendo saber o que eu fui? O importante é o agora, o que eu sou, o que eu quero ser. E mudar essa energia, trabalhar com as coisas, trabalhar de uma forma positiva, uma perspectiva mais positiva. E aqui, Emmanuel nos lembra para a gente ter esse socorro, para a gente olhar para o outro, para a gente abrir espaço para o outro. Nas obras, os espíritos nos mostram, vocês já pensaram que aqui a gente tem muitas distrações, né, na Terra, muitas. Isso aqui é um mundo fácil da gente distrair. São muitas ilusões, muitas coisas que às vezes nos desviam do nosso olhar, do nosso projeto, do nosso crescimento espiritual, mental, emocional, enfim. Mas quando nós formos chamados para a espiritualidade, nós não vamos ter isso aqui para nos distrair. Nós estaremos conosco e com outras pessoas, outras companhias. É o mundo da energia. A gente não se esconde. Aqui nós estamos no planeta Terra com muitos mundos no mesmo planeta. Nós temos guerra, nós temos pessoas de todos os tipos. Quando nós formos para o plano espiritual, é energia. Similitude, lei da semelhança. Eu vou ficar aonde eu dou conta da minha energia, aonde minha energia for compatível. Aí eu vou lidar comigo mesmo, com a minha herança. Já pensaram que, sobretudo, além de nós estarmos com a nossa herança que nós deixamos para nós mesmos, nós estaremos com outras pessoas? O nosso trabalho será com o próximo, com o outro. Já viram isso? Nos livros eles falam sempre de trabalhos assistenciais com o outro. Quanto espaço nós estamos abrindo dentro de nós sobre isso? Porque qual é o problema da gente viver uma vida muito material? É pecado? Não. Ninguém vai falar isso para você. E se falar, é porque quando a gente reforça valores da matéria, quando a gente fica muito apegado a tudo aquilo que é daqui, se isso nos for tirado, como é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos viver sem isso? E no plano espiritual, nós vamos ficar sem um monte de coisas que são da matéria. Com o que nós estaremos conosco? Quais são as características que nós vamos levar, a nossa herança, para o plano espiritual? E aqui começa quando a gente tem a oportunidade de estar com a outra pessoa, de ouvir uma outra pessoa, de aprender com uma outra pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Porque isso aqui é quando, além de você ter espíritos simpáticos que vão te auxiliar,
né, que torcem, a gente torce, quando a gente fica sabendo que às vezes uma pessoa que a gente sente, né, uma afinidade, sente que a pessoa tem um coração bom, ela tá passando às vezes né, alguma situação difícil, a gente se compadece, a gente tem vontade de ajudar, não tem? A gente, não, essa pessoa não merece, a gente até julga, né? Não, deixa eu ajudar essa pessoa, poxa, ela tá passando algo tão difícil. Nós vamos também ter simpatia por aquele que nos auxilia, mas é sobretudo sobre nós, sobre o nosso aprendizado, sobre o quanto a gente aprende. Quando a gente vai ajudar, isso eu gostaria de falar, quando a gente vai ajudar, às vezes fazer algum trabalho assistencial, depende muito, isso aqui é muito importante, a gente vê a nossa postura. Alguém já teve a oportunidade de, às vezes, na rua, tem algum pedinte, né, pedindo dinheiro, a gente às vezes não tem, hoje em dia, né, tudo digital, mas vamos supor que você tem lá umas moedinhas no carro, e aí você pega a moedinha e fala, moça, tá aqui. Alguém já teve a oportunidade da pessoa ir jogando assim, na sua cara, uma a uma no chão? Tipo, não quero isso aqui, moedinha, eu quero é dinheiro, eu quero é 20 reais, não quero 5 centavos. Alguém já teve essa situação da pessoa ficar com raiva, da pessoa te destratar, né? Uma pessoa que você queria ajudar e a pessoa falou, o que é isso aqui? Isso acontece, gente, pela dificuldade em receber. Mas essa questão do auxílio, aí eu vou puxar um pouco de Bert Hellinger, que ele fala, e se a gente parar para prestar atenção, é isso mesmo. Quando eu vou ajudar o outro, percebe que eu estou numa postura de eu tenho mais recursos, eu tenho mais para te dar? Eu estou maior, eu estou com alguma coisa para te dar. Se eu estou querendo te ajudar é porque você está precisando, concorda? Né? Então, você está no estado de necessidade. Então, eu vou, porque eu tenho algo, eu quero te dar isso daí. Às vezes, isso é difícil para quem for receber. É difícil ele entrar em contato com aquele estado de eu vou receber. Aliás, é muito mais difícil, às vezes, a gente receber do que dar. Porque dar, eu fico bem, eu me sinto bem. Olha o tanto que eu sou gente boa. Olha o tanto que eu posso. Lá internamente. Quando eu participei de um chamava Posto de Auxílio Espírita, né? O grupo NAF que tinha. A gente tinha oportunidade de fazer visitas em várias instituições. E aí, a gente, desde hospitais até orfanatos, enfim, vários tipos de coisa. E uma das coisas que eu aprendi lá, porque a vontade era muito grande de ajudar, né? O coração cheio de vontade, de deixa eu... Mas uma das coisas que a gente aprende é que a gente que sai, você sai desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Porque você entra em contato com pessoas com doenças raríssimas. Você fala, nossa, eu nem sabia que existia isso. Com dificuldades que você fala, meu Deus, eu não daria conta. E aí você entra em contato e você fala, nossa, quem é a verdade? Ajudados somos nós. Você acha que você vai lá para dar, você sai assim, ó, desse tamanhozinho. Porque você olha e fala, meu Deus, a força que essa pessoa tem para estar nesse lugar, passando o que ela está passando, eu não daria conta. Eu não teria essa força. Eu não teria essa coragem. Eu não daria um terço. E a gente começa a enxergar a força no outro. E a gente começa a aprender com o outro. A gente começa a ter um pouco mais de resiliência, ressignificar os nossos problemas, aprender com o outro, como ele enxerga a vida, ele relativiza um monte de coisa que a gente vê um problema gigantesco. Quando a gente tem a oportunidade de estar em contato dessa forma, e se a gente estiver receptivo, a gente tem muito a aprender com o outro. Sobretudo quando a gente vai com o espírito aberto. Porque essa postura ela é muito importante, que a gente não saia cheio de si, mas que a gente vá para aprender, para trazer isso para nós, porque possivelmente isso pode nos auxiliar em algum momento de nossas vidas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando,
a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Então, às vezes, é cômodo, né? E às vezes até aqui a gente falando, a gente estuda, a gente se apropria das palavras do Evangelho, dos livros que a gente lê, e às vezes a gente até acredita que a gente está nesse patamar. Mas isso é o intelecto. Isso não significa que isso internalizou em nossa alma. Isso não significa que nós nos apropriamos desse saber. Porque tem aquela expectativa versus realidade, né? Eu acho que eu sei, mas eu sei aquela situação. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque existe um espaço de aprendizado aí. A gente precisa aprender, a gente precisa exercitar. Então é sobre isso. É sobre a gente se abrir para esse processo de vivenciar as coisas. Da gente estar em contato com aquilo que realmente faça sentido. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te preparares a avançar mais tarde dentro dela. Aqui Emmanuel nos lembra: esteja com as pessoas que te fazem bem ao coração, com as pessoas que você simpatiza, com as pessoas que te reforçam, com as pessoas que te fazem bem, suas flores do jardim particular, aquelas que te fazem sentir bem. Mas não fujas da diversidade, não fujas de estar em contato com o diferente. E muitas vezes nós julgamos o diferente porque ele é diferente. Nós taxamos. Nós até afastamos. Nós temos dificuldade de respeitar o direito do outro ser. Então, ele nos convida, mesmo que aquilo às vezes seja agressivo, porque faz parte. O nosso planeta, ele é de provas e expiações. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, mas esse mundo ainda é regeneração. Todos nós estamos nesse barco. Nós estamos evoluindo, então nós temos também as nossas agruras, o nosso lado difícil, que as pessoas têm que lidar com eles. Então que a gente possa ter abertura na alma para isso, para lidar com o nosso e para lidar com o dos nossos irmãos. No círculo da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Isso aqui é importante. Não são as palavras que a gente profere, mas é o que a gente internalizou. É a herança que nós vamos deixar para nós mesmos. Quando a nossa mente silenciar, como que ficou o nosso coração? Nós já sabemos, nós já internalizamos, nós já temos, eu brinco que é como se fosse musculação, né? É como se fosse um exercício físico. Nós já temos a musculatura do amor, da amorosidade, da generosidade, a gente já conhece ela, a gente já conhece, consegue exercitá-la, porque é exercício, é exercício. Às vezes ela tá fraquinha na gente, às vezes a gente não sabe nem como ser, o que é ser, como vivenciar isso. E isso é muito importante, para que a gente possa, se hoje a gente perder a nossa memória, se a gente for chamado para o plano espiritual, e aí? O que nós estamos levando conosco? Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhes os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Coloca isso dentro do seu coração, vivencie isso. E vivenciar, gente, depende de nós, porque a vida ela dá os fatos, a vida ela traz várias realidades, a forma como a gente vai estar diante daquilo,
a forma como nós vamos nos relacionar, como nós vamos lidar com aquilo, depende de nós. A vivência que nós vamos ter a partir daquilo vai depender de nós. E aí eu trouxe pra gente, só pra gente lembrar, esculpir-se a si mesmo, retirando as deficiências das más escolhas da alma, é desejar a sua imagem em níveis avançados de solidariedade, amor e trabalho, brilhar diante do próximo. É o servir. Todos nós temos más tendências, nós estamos num mundo de regeneração caminhando para ele, né? Uns mais, outros menos, cabe a nós olharmos para isso, trabalharmos as nossas más tendências, mas com foco aonde? Em caçar defeito? Em nos julgarmos? Em nos criticarmos? Em sermos duros conosco mesmo? Não. É em buscarmos a luz, iluminarmos a nós mesmos, fortalecermos a nossa luz, aumentarmos, ampliarmos e olharmos para ela, para que a gente possa exercitar o nosso lado luminoso e, com isso, acolhendo o nosso lado mais desafiante, as nossas deficiências. E aqui eu trouxe para a gente aquele poema, né? Que é importante a gente também, de vez em quando, olhar. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É importante a gente se desafiar, é importante a gente trazer consciência para a nossa vida, porque não são apenas os atos externos que vão falar sobre nós, mas sobretudo o como nós estamos dentro de nós, o quanto a gente deixou a vida entrar e nos esculpir, o quanto nós estamos na posse de nossas características luminosas, o quanto a gente deixou se burilar. É sobre isso a nossa existência, é sobre isso a nossa oportunidade. E aqui, com essa imagem, eu quero convidar para que a gente possa fazer nesse jardim, a gente possa fazer um tratamento, que a gente possa fechar os olhos e, pouco a pouco, nos imaginarmos lá, nesse jardim, sentindo essa energia, sentindo a presença dos mentores de luz, dos nossos amigos espirituais, das pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, de parentes. Vamos caminhar sentindo como é que está essa grama, está molhada, como é que está o ambiente, tem pássaros, como é que está a temperatura, está agradável, fresquinha. Vamos sentindo que esse ambiente, à medida que a gente vai caminhando, com os pés descalços na grama, a gente vai deixando todo aquele peso. O ambiente nos abraça, nos acolhe, levando tudo aquilo que a gente não precisa mais. Todas as nossas dores, dificuldades. Nós vamos recebendo nesse momento também o passe e entreguem nesse momento tudo aquilo que vocês gostariam que ficasse para trás. Toda energia desnecessária, dor, dificuldade de perdoar, dificuldade de se perdoar, dificuldade em lidar com o outro, um orgulho, uma dificuldade de abrir o coração para aprendizados da alma, uma resistência. Entregue. Peça para que Cristo possa auxiliá-lo a afrouxar essas fibras do seu coração,
do medo, do orgulho, da raiva, que possa transformar tudo isso, auxiliando no crescimento, na evolução, nesse momento, essa oportunidade que nós temos da vida, de sermos um pouquinho melhores do que nós chegamos aqui. A gente possa pôr a consciência nisso, que os nossos mentores possam nos auxiliar, indicando o caminho, dando as mãos e caminhando conosco com leveza. Que a gente possa se abrir a aprendizados para a vida com leveza, com muita leveza. Que ela possa nos conduzir dessa forma, mas que nós, sobretudo, possamos nos colocar neste lugar de ter leveza, de sermos leves. Podem pensar, envolver com essa energia amorosa o ambiente de trabalho rapidamente, coloquem nas mãos de Cristo, as casas de vocês, visualizando no centro do ambiente da casa de vocês um evangelho de luz sendo aberto, radiando muita luz para todos os cômodos. Todos que ali transitam, habitam, vão sendo amorosamente envolvidos. Toda a casa protegida. No local de trabalho também, vamos pedir licença para os mentores do ambiente, para que a energia de Cristo possa reverberar no ambiente, transformando um ambiente de luz, de crescimento, transformando as relações que existem ali, envolvendo os corações, dissolvendo contendas, mágoas, tristeza, dor. Nós vamos sentindo essa energia de paz entrando no alto de nossa cabeça, percorrendo todas as células do nosso corpo, trazendo uma paz muito profunda, até a sola do nosso pé. Vamos tomar posse, receber efetivamente essa paz. Que as nossas células conheçam essa paz e permaneçam com ela. Que nós possamos levá-la aonde nós formos, criando um campo de proteção em torno de nós mesmos e nos auxiliando a fortalecer o nosso lado luminoso. Os melhores propósitos do nosso coração, a nossa conexão com os mentores de luz e com o Cristo. E com essa energia reverberando em nós, eu convido a todos para que nós possamos fazer a prece que o Pai nos ensinou para encerrarmos essa nossa reunião. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Uma boa semana a todos, que essa paz possa ficar junto de vocês. Fiquem com Deus.